A gente tem também... Legal, começando a gravação agora, dando para vocês a segunda parte de farmacologia dos anestésicos locais. Lembrando que a gente tem o metabolismo dos anestésicos em locais diferentes, especificamente o éster acontece no plasma, enquanto que as amidas, de modo geral, é no fígado, em exceção à prilocaína, que também é no pulmão, né? Não é só exclusivo no fígado. E esses anestésicos locais têm interação medicamentosa e têm efeitos tanto locais quanto sistêmicos. Eu vou ter interferência em todos os sistemas, seja ele cardíaco ou respiratório, vamos pensar cardiovascular de modo geral. E a última coisa que eu comentei com vocês sobre as interações farmacológicas, e aí eu ia começar a conversar com vocês a respeito dos tipos de anestésicos locais. Concordam? É isso mesmo, não é? Sim. Perfeito, obrigado. Então, sabendo disso, vamos dar início então a essa segunda parte da aula, tá? Já que não houve nenhuma dúvida a respeito do que eu conversei com vocês previamente na última sexta. E vamos falar agora um pouquinho dos tipos de anestésicos locais que vocês vão encontrar frequentemente na odontologia, tá? Vamos falar um pouquinho inicialmente dos anestésicos locais considerados anestésicos tópicos. Quando eu falo que um medicamento ele tem uma função tópica, eu estou falando do quê? Alguém poderia me falar, por gentileza? A via de administração? Isso, legal, obrigado, Rafaela. Via de administração, exatamente. Uma vez que eu estou falando que o anestésico ele atua de forma tópica, eu estou comentando que ele é um anestésico que vai atuar diretamente no local onde eu vou aplicá-lo, por exemplo, na superfície ou da pele ou da mucosa, certo? De um modo geral, os anestésicos indicados para odontologia, exclusivos para odontologia, isso eu vou chamar a atenção de vocês, eles não atravessam a pele íntegra, certo? Eles não atravessam a pele íntegra. Aqueles medicamentos exclusivos para... apesar disso, existem alguns anestésicos locais ultimamente utilizados na odontologia, com o advento da nova especialidade estética funcional, aí vamos ter essa informação a respeito, que é a harmonização orofacial. Existem alguns anestésicos tópicos chamado de ínula, que é uma mistura biotética, que eu vou comentar um pouco com vocês. Esse sim atravessa a barreira cutânea da pele. Tudo bem? De um modo geral, esses anestésicos locais têm maior concentração, tá, do que os anestésicos injetáveis, intramusculares ou intravenosos, que é o que a gente tem que evitar, certo? De um modo geral, eles têm maior concentração. Por quê? Eles precisam atuar localmente. Como eu estou falando de anestésico local que tende a não passar a superfície do epitélio, ele precisa que tenha uma maior concentração para que tenha efetividade naquela região. Tá? Diferente de um anestésico injetável, que você deposita a solução anestésica ao lado, adjacente, ou até mesmo, muitas vezes, no tecido neural. Tudo bem? A grande maioria dos anestésicos locais tidos como injetáveis, eles não têm a equivalência como tópicos, tá? Eles não têm equivalência como tópico. É bem separado, bem distinto essas duas situações, tá? Ou de modo geral, e aí eu vou adiantar um pouco a vocês, a gente tem basicamente dois tipos de anestésicos tópicos exclusivos para a odontologia: a benzocaína e a lidocaína, tá? A benzocaína é um éster, como vocês já conheceram previamente a aula, tá? Já a lidocaína é uma amida, certo? São duas situações bem distintas. E vocês vão encontrar muito mais facilmente a benzocaína como uso tópico. Tudo bem? Eu tenho a lidocaína já das amidas, eu tenho a lidocaína base e eu tenho o cloridrato de lidocaína, certo? São duas situações diferentes para duas finalidades diferentes. Tudo bem?
Quando eu estou falando, e eu quero chamar a atenção de vocês para o anestésico tópico, tá? Quando eu estou falando de um anestésico tópico, e quando eu falo de um medicamento tópico de um modo geral para odontologia, eu estou falando que eu vou utilizar ele na superfície de epitélio, no caso de mucosa. E quando eu falo de mucosa, eu estou falando de boca, certo? Uma vez que o medicamento entra em contato com a boca, inevitavelmente ele vai ter é, a possibilidade de ser conscientizado como um sabor. Tá? Até por isso que eu coloco entre aspas aqui, certo? Agora, relembrem quem aí já foi anestesiado alguma vez na vida para procedimento odontológico. Se esse medicamento entrou em contato, se esse anestésico por algum acaso caiu um pouco de uma gota dele na sua boca, você vai lembrar que o anestésico local tem sim um gosto muito ruim, tá? Então, eu preciso que esse anestésico tópico, tá? Ele seja palatável, tá? Quando eu falo que ele é palatável, que ele tenha um paladar agradável, certo? Então, para que esse anestésico tópico seja palatável, geralmente ele vem com sabores, tá? No caso da imagem que vocês estão vendo aqui, um benzotópico, um anestésico tópico tipo benzocaína, tá? Um éster no sabor tutti-frutti. Mas vocês vão encontrar outros tipos de sabores, assim também como outras marcas comerciais, tá? Pessoal, deixa eu botar essa imagem aqui. Eu quero que vocês, vou dar até um zoom aqui. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa imagem aqui, do benzotópico, tá? A embalagem do produto, ela traz muitas informações para vocês, tá? E eu quero que vocês entendam essas informações antes de vocês responderem qualquer coisa. Deixa eu tentar tirar aqui, perdão. Vou tentar tirar aqui esse desenho que eu fiz. Perfeito. Acompanhe aqui comigo, gente, por favor. Perdão. Espera aí que o professor está resolvendo um grande problema aqui. Ó, eu quero que vocês acompanhem essa imagem aqui, por gentileza, tá? Onde eu tenho as informações desse produto. Tá? Então, primeira coisa, que produto é esse? É um anestésico, tá? Um anestésico tópico na forma de gel, de geleia, certo? Eu tenho prazotópico creme, eu tenho prazotópico pomada, eu tenho prazotópico a forma aquosa e, neste caso, eu tenho prazotópico na forma de gel, de geleia, certo? Logo abaixo aqui eu tenho o nome comercial desse medicamento, que o nome dele é Benzotope, tá? Logo abaixo da marca comercial dele, eu tenho a dose. Quer dizer o seguinte, eu tenho 200 miligramas por grama, certo? Eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou falando aqui e tenham muita atenção a respeito disso. Por quê? Qual é o volume máximo que eu tenho nesse tubo? Aqui eu chamo a atenção para vocês. Nesse tubo que vem nesta caixa. Qual é o volume máximo aqui? 12 gramas, certo? Se eu tenho 12 gramas, qual é a dose máxima que eu tenho num tubo, num pote desse completo? Alguém poderia me falar? 2,4 gramas. Desculpa. 2,4 gramas. Na verdade, seria 2.400 miligramas. 2.400 miligramas. Concorda comigo ou não? Sim. Ou 2,4 gramas. Certo? É, isso aí. Legal. Pessoal, é muito importante que você entenda que toda vez que eu utilizo um medicamento que
quem vai dosar é o paciente e não o profissional, ou ele não vem pré-dosado, eu tenho a possibilidade de que esse medicamento seja utilizado a mais ou a menos. Concorda comigo? Então, eu vou tentar exemplificar para vocês a seguinte situação. Se o dentista, em vez de utilizar um medicamento, um Benzotope, e quando eu estou falando que ele é 200 miligramas por grama, eu estou falando que ele é a 20%, concorda comigo também? Certo? Tá? A concentração dele é de 20%. Um benzotópico é 20%, é uma concentração forte, certo? Se, por acaso, o meu anestésico tópico não estiver tendo efetividade, provavelmente ou ele está sendo utilizado no local errado ou está utilizado na dose errada. E como eu sei, professor, qual é a dose de um benzotópico para que eu tenha ele sendo efetivo a 20%? Para que eu tenha a efetividade de 20%, conforme está na minha bula, eu preciso utilizar 1 grama. Concorda comigo? Sim ou não? É claro isso para vocês? Vocês conseguem entender isso? Tá? Eu preciso chamar a atenção de vocês nessas situações porque eu vou conversar um pouco com vocês a respeito de doses e anestésicos um pouco mais à frente. Tá bom? Então, tenham isso em mente, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, que eu até comentei, sobre o sabor. Lembra que eu disse que todo medicamento tópico utilizado na boca, ele tem que ser palatável, então ele tem sabor. E aqui, para onde ele é indicado, se é para pediatria, se é para adulto ou se é para ambos. E aqui, ó, chama a atenção, ele é indicado para uso profissional. Professor, por que é para uso profissional? Por causa da bendita dose que eu comentei com vocês. Se o paciente tomar, por algum acaso, ele compra e usa em casa, ele toma em casa, e ele usa 10 gramas disso aqui, ele vai estar ingerindo 2 gramas exclusivamente de benzocaína, tá? Que provavelmente pode desencadear uma reação alérgica, como eu comentei com vocês, pensando que a benzocaína é um éster, tá? Então, tenha isso em mente. Por que é de uso profissional? Porque tem que ter especificamente uma finalidade. E quem vai controlar essa dose, no caso da administração, é o dentista, certo? Outra situação aqui, ó, ele fala que é uso exclusivo em mucosa. Tá? Então, professor, eu posso usar na pele? Pode. Vai fazer efeito? Não. Então, por isso que eu coloco o uso exclusivo em mucosa. Claro isso para vocês, gente? Tudo bem? Vamos lá. Agora eu estou chamando a atenção de vocês já para outro tipo de pomada. É a lidocaína base. Tá? Olha só. Lidostezin, nome comercial. Qual é o medicamento? Lidocaína. Lidocaína base. E qual a concentração? 5%. Tá? Você viu que a benzocaína, eu vou abrir um parênteses aqui, estava a 20%. Sem conta também a 10%. Tá? Já a lidocaína base, no caso, é a 5%. Deixa eu apagar aqui. É 5%. E qual a porcentagem da lidocaína injetada? Qual é? Alguém poderia me falar? 2%? 2%. A gente tem de 2% a 3%. Tudo bem? Vamos voltar agora aqui na questão dessa embalagem que vocês estão vendo. Ela, como eu disse para vocês, ela dá todas as informações que eu preciso, certo? E as informações que eu preciso estão indicadas aqui. Então, ela está falando que é uma pomada anestésica, o nome comercial, a concentração, e eu estou falando que essa concentração acontece a cada grama e não o volume total, tá? Isso é importante. Então, se você usar na hora de anestesiar seu paciente meia grama, você não vai conseguir a dose que você tanto quer, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu tenho a lidocaína líquida no forma de spray,
tá? A 10%, certo? Geralmente, essa xilocaína, tá? Xilestesinha, essa lidocaína, a spray era utilizada também para anestesia tópica, mas não em odontologia. Alguns colegas, eu particularmente já usei, mas ela, como eu disse a vocês anteriormente, ela não é palatável, tá? Ela tem gosto ruim. Então, para usar na boca não é legal, tá? Então, se ela não é palatável, usar a boca é ruim. Geralmente, eles utilizam para via aérea. Então, por algum motivo, eu preciso anestesiar a mucosa da cavidade nasal, ou a xilocaína spray, a lidocaína spray, perdão, ela pode ser utilizada também. Tudo bem até aí? Vamos falar um pouquinho só da benzo, tá? Da benzocaína. A benzocaína, como eu disse a vocês, é o anestésico tópico mais comum na odonto, tá? Para uso tópico, certo? Pessoal, para um pouquinho, vamos abrir um parênteses aqui. Por que a benzocaína é utilizada mais comumente na forma tópica e não injetável? Alguém poderia me responder isso? Só para eu tentar fazer um paralelo com a última aula. Que ela é a base Alguém de sabe? éster e o éster tem mais propício a gerar alergia. Reação alérgica, perfeito. Obrigado, Vinícius. É isso mesmo. Tá? Então, lembra, se você tem um medicamento que ele tem uma possibilidade de ação alérgica, você vai evitar usá-lo na forma injetável. Na forma tópica, é muito mais fácil você parar a administração dele do simples fato de limpar esse medicamento da superfície. Tudo bem? Quanto à história de intoxicação, isso faz um parênteses com o que a gente tinha conversado, tá? E também pela inadequação para ser uso da injeção, tá? Por ser um éster, né? Ser mais alérgico que a amida. E aqui é uma coisa muito importante. Por que, professor, que a lidocaína, eu trabalho injetável na forma de 2 a 3%, a articaína 4%, e a benzocaína numa dose tão grande como essa? Porque eu preciso embeber aquela superfície, eu preciso sobredosar uma superfície de epitélio para que haja o bloqueio. E eu estou falando isso para vocês porque pensem na seguinte situação, vou tentar fazer as camadas epiteliais aqui, vocês vão brigar comigo, tá? Mas vocês acham que vão conseguir entender. Considere que isso aqui é um nervo, tá? E o nervo manda leves prolongamentos, tá? Dependendo da quantidade de camada epitelial, eu tenho maior dificuldade para utilizar uma pomada tópica, tá? Então, eu vou desenhar aqui como se eu estivesse passando a pomada, tá? Considere isso aqui uma pomada anestésica. Uma vez que eu coloco a pomada na região, eu preciso de uma grande quantidade para que ela ultrapasse essa camada epitelial e chegue até a região do nervo, tá? Eu tenho alguns prolongamentos, obviamente, que vai até a superfície, mas eles não são suficientes para bloqueio. Então, eu preciso que essa camada ultrapasse, tá? Essa pomada ultrapasse essas camadas. Por isso que eu utilizo uma dose grande para um bloqueio baixo, pequeno, tá? Então, eu tenho um baixo bloqueio para uma grande concentração de anestésico local tópico. Tudo bem aí? Vamos lá. Deixa eu dar outro exemplo aqui de um outro anestésico tópico, que é o biotópico, tá? Perceba, aqui vocês já sabem identificar a concentração da benzocaína, tá? Olha aqui, outra forma de ser palatável, aqui no sabor framboesa, tá? E aí você, como paciente, escolhe qual forma, qual sabor que te agrada mais, tá? Aqui eu já tenho outra marca, o Topex, e aí ele tem vários sabores, a menta, pina colada, tutti-frutti. Tutti-frutti é o mais comum, tá? Mas você tem várias situações aí. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é o volume que ele vem
E aqui, ele não está mostrando nem a dose, nem a concentração, mas provavelmente no outro lado aqui do tubo ele mostra, do pote. Vamos falar um pouquinho do anestésico que aqui sim ele está sendo utilizado atualmente de uma forma mais corriqueira, a partir da harmonização orofacial, tá? Esse anestésico chamado INLA, tá? Ele era mais utilizado anteriormente por dermatologistas, tá? Por quê? É o único medicamento tópico, tá? Anestésico tópico, que faz a transposição da barreira de epitélio cutâneo. Ele passa a cute, a pele, tudo bem? E uma vez que ele passa a pele, ele faz o bloqueio que eu comentei com vocês, tá? Ele não faz um bloqueio, obviamente, de nervo, ele faz um bloqueio local, de campo, mas ele é um medicamento que para procedimentos superficiais, por exemplo, uma biópsia, seja ela de mucosa ou de pele, é um bom anestésico, tá? Porém, ele é uma mistura e esse ênula está relacionado com o nome dessa mistura, que é uma mistura eutética. Uma vez que eu falo que é uma mistura eutética, eu estou falando de proporção 1:1. Tudo bem aí? A mistura eutética é de 1:1, ela é uma mistura de lidocaína com prilocaína, tá? Eu tenho nesse formato, tá? Lidocaína com prilocaína. Essas duas associações, nessas específicas concentrações, e precisa ser 2,5% a 2,5% cada um, ela faz com que haja, então, a passagem dessa barreira de epitélio pela pele, tá? Então, isso sim faz com que haja o bloqueio de campo, certo? Deixa eu chamar a atenção para vocês aqui dessa nomenclatura, tá? Vou dar até um zoom aqui para vocês. Ó. Quando eu falo que o medicamento, lembra que eu comentei com vocês ali atrás, anteriormente, que tinha uma benzocaína a 200 miligramas por grama? Eu disse para vocês que esse 200 miligramas por grama equivalia a 20% de concentração. Agora, deixa eu chamar a atenção para vocês aqui, ó. Eu tenho 25 miligramas por grama. Qual é a dose que eu tenho de lidocaína e qual a dose que eu tenho de prilocaína? Alguém poderia me responder fazendo essa regra de 3 rapidamente? Sim, não, talvez? 2,5%. Tá? A concentração do ENLA é 2,5%. Tá? Lembra que eu disse a vocês, gente, ele é um creme dermatológico, tá? Provavelmente já deve ter algumas marcas colocando dermatológico barra odontológico, tá? Porque isso aqui é uma questão comercial, tudo bem? Olha só, eu comentei com vocês aqui, ó, ele de uso em mucosa e em pele, tá? E tanto adulto quanto pediátrico. Existem algumas considerações específicas para uso pediátrico, que eu não vou comentar com vocês vão aprender lá na pediatria especificamente, tá? Queria chamar a atenção para vocês que está na moda, né, em relação às vacinas da Covid. Olha só a marca desse medicamento aqui, ó, AstraZeneca. Tudo bem? Posso passar? Legal. Para que vocês me entendam, eu tenho a forma de creme, tá, que eu comentei com vocês, e eu tenho a forma de bandagens, tá? Essas bandagens são bloquetes, como se fosse um bloquete de cera, tá? Uma lâmina de cera odontológica, tá? Professor, como eu utilizo isso? Eu literalmente faço um quadradinho dessa bandagem e coloco no ponto onde eu preciso, tá? Quando esse anestésico local tópico fosse utilizado para fazer o bloqueio pré-punção anestésica. Se você vai querer anestesiar uma região, um dermátomo da pele, tá? E lembra que eu disse com vocês, quem teve aula comigo lá
de revisão do trigêmeo, eu falei dos dermátomos, tá? Se você for querer fazer um bloqueio do dermátomo da pele, você aí espalha por toda a região que você precisa. Se você quiser só bloquear a punção anestésica, um simples quadradinho, onde você vai anestesiar, você pode deixar sobre a região e ele vai dissolver e ser absorvido, fazendo bloqueio regional. Tudo bem? Podemos continuar então? Vamos falar especificamente do anestésico local injetável, que é isso de grande valia. Eu quero chamar a atenção de vocês para esses anestésicos, que vai ser o nosso carro-chefe. Eu diria que 98% das vezes da sua vida odontológica, ela vai ocorrer por meio de anestesia injetável, tá? Vou abrir um parênteses aqui. Professor, você utiliza muito anestésico tópico? Particularmente, eu não utilizo anestésico tópico, tá, gente? É uma questão pessoal, de praticidade, tá? Eu só faço cirurgia na minha vida profissional. Eu sou exclusivo cirurgião bucomaxilofacial. A última vez que eu fiz uma restauração foi em 2006, no final de 2006, quando eu estava terminando minha faculdade, meu último ano de faculdade. Perdão. Provavelmente em 2006 vocês tinham em torno de 3 a 4 anos, não é isso? Talvez eu atendi alguns de vocês na pediatria da faculdade. Não sei. Vamos lá. Como eu disse a vocês, eu só faço cirurgia. E eu não tenho como fazer procedimento cirúrgico sem anestésico local. Tá? Então, todo procedimento odontológico que eu faço, que eu vou fazer daqui a pouco, eu tenho que anestesiar. Na minha vida, diria que 99,9% das vezes que eu anestesio é com anestésico injetável. Tá? E os anestésicos injetáveis, eles são anestésicos que têm repercussões sistêmicas, como disse a vocês anteriormente. Tá? E eu gostaria de chamar a atenção de vocês e gostaria de que vocês entendessem a leitura do anestésico local, de um modo geral. Tá? Eu quero chamar a atenção, vamos chamar a atenção para a lidocaína, que é a princesinha dos olhos, tá? Do dentista. Por quê? É o anestésico local mais utilizado na prática diária. Por ser um anestésico seguro, tá? Com pouco histórico de reação e boa efetividade. Então, preste atenção. Eu tenho diversas marcas comerciais, tá? Isso eu estou utilizando aqui da marca DSL, porque é essa que eu achei de mais e mais visível para que vocês entendam aqui. Mas eu tenho várias marcas, tá? Marca comercial. Tudo bem? Da marca DSL, o nome da marca do anestésico está relacionado com o sal anestésico e também a concentração desse sal anestésico. Tá? Deixa eu fazer um panorama aqui para que vocês entendam isso. A Prilonest, ele é feito de prilocaína, tá? Com uma concentração de 3%. A MEPV é uma mefloquine sem vasoconstritor, por isso que ela é MEP-SV, tá? MEPV, tá? Que é de 100 vasoconstritor. A MEP-ADRI é a metivacaína com adrenalina, que é um vasoconstritor que eu vou comentar com vocês. A articaine é a articaína com vasoconstritor. E eu vou também abrir um parênteses aqui a vocês, que a articaína só tem disponível com vasoconstritor, tá? E a alfacaína, e esse alfa está relacionado à questão comercial, ela é a lidocaína com vasoconstritor. Tudo bem? Deixa eu limpar toda essa bagunça aqui e comentar com vocês a respeito exclusivamente da alfacaína. A alfacaína, ela vem na forma injetável por meio de um sal anestésico. Lembra que eu comentei com vocês?
Ele é um cloridrato. O HCl é, é cloridrato. Não estou conseguindo apagar, desculpa. Deixa eu escrever aqui embaixo. Cloridrato. Tudo bem? O HCl é um cloridrato, certo? Aqui, ele me dá a concentração. Ele vem a 2%. Eu não estou falando que tem 2% somente nessa solução de cloridrato. Eu estou falando que a concentração do cloridrato nessa solução é a 2%. Eu estou falando que vem um vasoconstritor. No caso, a epinefrina. Alguém sabe o que é a epinefrina? Adrenalina. Perfeito, é adrenalina. Tá? Eu vou comentar um pouco mais a vocês aí. E ele vem não em porcentagem, tá? Ele vem proporcional. Ele não vem indicado para você a concentração, a proporcionalidade dele, certo? Ele vem na proporção de 1 para 100 mil. Quer dizer o seguinte, eu tenho uma parte de anestésico local, perdão, eu tenho uma parte de... Desculpa, gente, não estou conseguindo apagar, deixa eu vir novamente aqui. Eu tenho uma parte para 100 mil, certo? Quer dizer o seguinte, que eu tenho uma parte de adrenalina ou epinefrina, que são sinônimos, para 100 mil de anestésico local. Professor, essa proporção é muito baixa, não é? Exatamente. Por que ela é tão baixa assim? Porque eu não preciso de concentrações altas para que haja uma efetividade dessa adrenalina. E qual a finalidade dessa adrenalina na solução anestésica? Alguém poderia me falar? Alguém? Ela vai aumentar a durabilidade do anestésico? O que, Marcela? Fala novamente. Aumentar Desculpa. a durabilidade do anestésico, porque... É aumentar, perfeito, aumentar o tempo de efetividade local, né? Porque ele faz o quê? Uma vasoconstrição, basicamente é isso. Uma consequência dessa vasoconstrição, agora pensando em cirurgia, é diminuir o sangramento. Tá? Pensando em cirurgia, né? Não só olhando para o nosso umbigo aqui, da disciplina. Tudo bem? Logo abaixo, gente, eu tenho a concentração em miligramas de sal anestésico. Eu vou fazer essa referência aqui para vocês. Tá? Que em um tubete eu tenho 36 miligramas de lidocaína. Tá? Já quanto o vasoconstritor adrenalina, eu tenho na proporção de 1 para 100 mil, eu tenho 18 microgramas. Tá vendo a diferença? Tá? E eu vou chamar a atenção para vocês da tabela de conversão entre eles. Tudo bem? Maravilha. Uma última coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é a respeito do volume. Deixa eu aqui colocar o volume que vem no tubete. Alguém poderia me indicar o volume que vem no tubete desta solução anestésica? Alguém sabe? 1,8. Isso. Legal. Obrigado, Denilson. Obrigado, Wagner. 1,8 mililitros. Exatamente isso. O tubete anestésico no Brasil, ele tem um volume de 1,8 ml. Exatamente isso. Isso é muito importante que vocês entendam, porque vocês precisam saber doses anestésicas. E o livro que vocês vão utilizar, e provavelmente alguém já deve ter dado uma lida aí a respeito, sobre anestésicos locais, é o livro do Malamed, um livro americano, tá? De um autor americano. E
E nos Estados Unidos, esse volume não é padronizado. Tá? Eu tenho outros volumes além de 1,8 ml. Tá? E isso vai estar diretamente relacionado com a dose que eu tenho de anestésico local. Tá? Por quê? A DPL já me traz a dose. Tá? Isso é padrão. Mas outras marcas não. E você precisa saber a dose que tem em cada tubete. Tudo bem? Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho de cada anestésico local. Isso aqui é um pouco decoreba, mas eu preciso que vocês entendam, tá? Vamos falar um pouquinho da lidocaína. Como eu disse a vocês, a lidocaína é o anestésico local de escolha para a odontologia. Ela é a princesinha dos olhos para todos os cirurgiões, dentistas, tá? Ela pode ser encontrada na forma sem ou com vasoconstritor. Para um pouquinho e pense. Você espera que o anestésico local sem vasoconstritor tenha menor ou maior tempo de ação no tecido? Obviamente, sem vasoconstritor, menor o tempo de ação. Concorda comigo? Então, para um pouquinho e verifica aqui o que eu estou te mostrando em relação ao tempo de trabalho, tá? Que eu tenho de diferença entre um anestésico com vasoconstritor e sem vasoconstritor, certo? Olha só o tempo de anestesia que eu consigo entre um anestésico sem vasoconstritor e com vasoconstritor, numa anestesia pulpar, tá? Olha o tempo de trabalho. Praticamente o anestésico local com vasoconstritor, ele dura para anestesia pulpar 6 vezes, enquanto que para tecido mole, ele tem a duração maior de 2 vezes, tá? Então, eu tenho uma grande diferença. Aí a minha pergunta é a seguinte: que tipo de procedimento você vai fazer para que tipo de anestesia que você espera encontrar durante o seu trabalho? Tá? Basicamente, essa é a pergunta que você precisa fazer quando dá a escolha do seu anestésico local. Tá? Então, como eu disse para vocês, o anestésico local lidocaína é um anestésico padrão na odontologia. Tá? Como eu disse a vocês lá na última aula, todo anestésico local ele é vasodilatador e nesse caso específico a lidocaína é um anestésico vasodilatador. Tá? Comercialmente ele é encontrado na concentração de 2 a 3%, com o vasoconstritor ele tem na forma da adrenalina, noradrenalina e fenilefrina. E eu vou comentar com vocês um pouco mais esses 3 tipos de vasoconstritor, não se apegue nesse momento, tá? Sendo que cada tipo de vasoconstritor tem uma concentração de proporcionalidade diferente, tá? Com adrenalina eu posso encontrar 1 para 50 mil e 1 para 100 mil, noradrenalina 1 para 50 mil, a fenilefrina 1 para 2.500, tá? E uma coisa que aí eu abro um zoom para vocês aqui e chamo muito a atenção de vocês, é a dose máxima, tá? E quando eu falo de dose máxima, eu estou falando de dose máxima recomendada, tá? Dose máxima recomendada, tá? Tudo bem? Isso aqui é uma tabela, mas eu preciso que vocês tenham isso em mente decorado. Por quê? Eu tenho 2 tipos de dose. A primeira, que é a dose máxima recomendada de miligramas por quilograma, tá? Por peso corpóreo do paciente. E tenho a dose máxima recomendada total. Tá? Então, tem 2 situações, onde eu levo em consideração o peso do paciente e a dose máxima deste medicamento, independente do peso, para que ele se torne ainda um medicamento seguro. Tudo bem? Maravilha. Vamos então para outro anestésico local. Vamos falar da Prilo, tá? A prilocaína, tá? Eu tenho ela também com e sem vasoconstritor. E, obviamente, vocês já sabem, anestésico com e sem vasoconstritor, ele tem finalidades diferentes para tempos de anestesia diferentes, tá? A ação vasodilatadora da prilocaína ela é menor em comparação à lidocaína, certo?
Então, se você for escolher um anestésico local, você tem 2 anestésicos. O anestésico local, lidocaína e a prilocaína, ambos sem vasoconstritor. Se você for pensar no tempo de anestesia e o quanto você precisa para o seu tratamento, se você precisar de tempos mais prolongados, é melhor você escolher a prilocaína do que a lidocaína, certo? A prilo tem baixa toxicidade, tá? E comercialmente ela é encontrada na concentração de 3% com vasoconstritor e de 4% sem vasoconstritor, tá vendo? O vasoconstritor comercialmente disponível para ela é a felipressina. A felipressina, ela é um anestésico local que mimetiza o hormônio antidiurético. Ele é diferente da adrenalina. Ele não é uma catecolamina, mas eu vou comentar um pouco mais à frente com vocês. O que eu quero chamar a atenção novamente agora para vocês é a dose máxima. Tá? Eu tenho a dose máxima por quilograma, eu tenho a dose máxima recomendada total. Tudo bem? 6 miligramas por quilograma e 400 miligramas. Certo? Tudo bem até aí? Vou continuar, tá? A mepivacaína, a mesma situação. Eu tenho anestésico local com vasoconstritor e tenho anestésico local sem vasoconstritor, tá? Ele é um anestésico local considerado de média duração, tá? Entre os anestésicos locais, ele é o que tem menor ação vasodilatadora. E aqui eu vou abrir um zoom também, que é um anestésico local queridinho do professor Joel, tá? Ele tem ação menor de vasodilatação, tá? Aí vocês vão lembrar de vasodilatação. Entre os anestésicos locais, tá? A toxicidade dele é muito comparada com a lidocaína, certo? E a concentração disponível dele é a 2% com vasoconstritor, tá? Sendo ele adrenalina ou noradrenalina ou a levandordesfina, tá? Que ele tem uma concentração de 1 para 20 mil, certo? A dose máxima recomendada desse tal anestésico é a mesma dose máxima recomendada da lidocaína, tá? Perceba, ele é um anestésico local muito próximo da lidocaína. Ele é, vamos colocar assim, como o irmão da lidocaína, só que o irmão é mais legal. Ele tem a vasodilatação comparativa com a lidocaína menor, tá? Então, se você for escolher entre os anestésicos locais, se eu pudesse escolher, se eu tivesse a gama de escolha entre todos, o meu anestésico padrão de escolha seria a MEP, tá? Porque a ação vasodilatadora é menor. E quando eu falo de vasoconstritor, aí eu estou falando de outra substância dessa solução. Vamos falar da BUP. A bupivacaína, gente, comercialmente ela está sendo um pouco difundida e eu quero chamar a atenção disso a vocês, porque a bupivacaína é um anestésico local, tá? De ação longa ação, tá? Vamos chamar a atenção dessa situação aqui, ó. Por quê? Perceba, olha o tempo de efetividade que eu tenho para anestesia de tecidos moles e olha o tempo de efetividade que eu tenho para tecido pulpar. Consegue identificar esse tempo de anestesia? Tá? Compare, por favor, com a mepivacaína nos tecidos moles. Olha só, tá? De 2 a 4 horas, enquanto que a bupivacaína é de 4 a 12. É um anestésico local de longa duração, tá? Esse anestésico de longa duração, ele está indicado em procedimentos que têm longas durações. Concordam comigo? Obviamente, tá? Então, pensem um pouquinho e tentem entender que na odontologia, quando é que você vai utilizar... Um momento, gente. Me dá o carregador. Quando que... Estão me escutando? Tá? Quando que na odontologia vocês vão utilizar um procedimento que tem uma duração de 12 horas, tá?
Em procedimentos de consultório, praticamente isso não vai ocorrer. Tá? É muito difícil isso ocorrer. Você precisar de um tempo de trabalho, de anestesia para tecido mole, que dure 14 horas, é praticamente impossível, tá? Você ter um procedimento desse. Já a anestesia pulpar, quanto tempo você precisa para que faça um procedimento, por exemplo, endodôntico, 180 horas? Isso é muito tempo, né? Vamos pensar, 3 horas para fazer um atendimento odontológico. Pense você como paciente, você ficaria 3 horas sentado? Então, ela é pouco difundida na odontologia porque ela tem poucas indicações, tá? Eu, particularmente, até na época da minha residência, em 2008, perdão, quando eu entrei na residência, existia essa bupivacaína disponível para uso odontológico, mas eram pouquíssimas vezes a gente utilizava ela, tá? Ela tem uma ação vasodilatadora menor quando comparada à lidocaína, mas não tão menor quanto a mepivacaína, tá? De toxicidade, ela é um anestésico local bem mais tóxico que a lidocaína, tá? Então, de toxicidade, ela tem maior comparado com a lidocaína e a concentração dela é de 0,5%. Opa, espera lá. Você viu que eu comentei com vocês que a mepivacaína é 2%, a lidocaína é 2%, a prila é 3%, e a bupivacaína, ela tem uma concentração de 0,5%. Pessoal, me diga aí, por que a concentração dela não é a 2%, assim como os outros anestésicos locais? O que vocês me falam? Por que disso? Alguém poderia chutar o porquê disso? Porque a toxicidade dela é alta? Perfeito, a toxicidade dela é alta e a 5% ela tem um tempo de efetividade muito longo. Então, você não precisa de um tiro de canhão no anestésico que já é muito potente, certo? Então, é por esse motivo. Tá? Então, pense a respeito disso quando a gente for conversar. Tanto que, perceba que a concentração do vasoconstritor para a bupivacaína é de 1 a cada 200 mil, enquanto que, olha só, a mepivacaína é 1 para 100 mil. Então, você não precisa nem de um vasoconstritor tão potente assim para que ela tenha efetividade. Tá bom? Outra situação que eu quero que vocês botem na cabeça aí, que é a dose máxima recomendada, que é 1,3 miligramas por quilograma, e eu esqueci de colocar aqui a crescente. A dose máxima total é 90 miligramas. Tudo bem? Vamos passar um pouquinho para a articaína. Tá? Professor, A você pode articaína, repetir, por favor? o que você quer que eu repita? A dosagem que o senhor acabou de falar, por favor, que travou aqui para mim. Perfeito. A dose máxima recomendada para ela é de 1,3 miligramas por quilograma, num total de dose máxima recomendada de 90 miligramas. Tá bom, eu obrigada. esqueci de colocar aqui. Nada. Vamos falar um pouquinho da articaína aqui, gente. Eu tenho um quadro no final aqui que eu vou resumir para vocês, e como eu estou gravando, vocês podem consultar ali depois, vai ficar até mais fácil. Vamos falar um pouquinho da articaína. A articaína ela tem disponível somente com o vasoconstritor, tá? A adrenalina, certo? E ele tem um tempo de efetividade longo também, tá? É um anestésico que ele começou a ser difundido no final da década de 90, começo do ano 2000, tá? E ele tem uma efetividade grande para anestesia odontológica, porque ele consegue passar barreiras de estruturas ósseas, ele consegue infiltrar em tecidos ósseos corticais e fazer bloqueios, tá? Particularmente, eu utilizo pouco, mas ele tem uma boa indicação. Por quê? Porque ele tem uma concentração a 4%, certo? Então, maior, por exemplo, do que a lidocaína e a mepivacaína, certo? Consequentemente, ela é uma maior concentração, ele tem um bloqueio
de longa duração e de boa efetividade. É isso que é importante chamar a atenção para vocês, tá? Em cirurgia, a gente utiliza em alguns procedimentos mais invasivos que tendem a ter dificuldade em bloqueios, tá? Ele tem uma boa indicação para isso. Tudo bem até aí? Vamos falar um pouquinho, então, desse quadro resumo. Eu acho que vai ser muito fácil, muito ágil para que vocês consigam estudar. Tá? De um modo geral, o tempo de latência eu coloco aqui para vocês, nesse primeiro quadro, tá? Aonde eu tenho a duração média de bloqueio em tecido mole, tá? Com o anestésico local, com o vasoconstritor, a toxicidade relativa, sendo que o nosso padrão aqui está relacionado proporcional à lidocaína, a potência, tá? Se ele tem disponível para uso tópico ou não, e as doses máximas recomendadas de cada anestésico local. Tudo bem? Isso só das amidas, tá? Eu vou passar para que vocês depois identifiquem aí, certo? Vamos fazer agora um teste básico relacionado com o que você aprendeu lá no ensino fundamental das unidades de medidas. Eu acho muito importante isso para que vocês entendam, tá? Eu gostaria de fazer um exemplo para vocês aqui, para que vocês tenham isso bem sedimentado, tá? Para que vocês não incorram no erro, tá? Porque esse erro é comum da gente executar, tá? Vamos pensar o seguinte: toda vez que eu estou fazendo um cálculo de medida e essa medida muda em relação à quantidade dessa medida, eu tenho que convertê-la, seja para mais ou para menos, tá? Resumidamente, quando eu tenho o volume, seja ele em gramas, vamos pensar aqui em gramas como meu padrão, eu faço a modificação dele para mais ou para menos quando eu mudo essa unidade, tá? Então, se eu tenho um medicamento em gramas e eu quero expressar esse medicamento em miligramas, eu multiplico ele por 1000. Concorda comigo? Já, se eu tenho esse medicamento em gramas e eu quero expressá-lo em quilos, eu multiplico por 1000, eu divido por 1000. Tudo bem até aí? Deixa eu apagar aqui para ficar bem fácil para vocês entenderem. Eu divido por 1000. Vai chegar no quilo. Certo? O que eu estou falando para vocês é o seguinte: se eu tenho um medicamento, e eu estou falando que o medicamento ele é 1000 gramas, eu estou falando que 1000 gramas é igual a 1 quilograma. Correto? Tudo bem? E se eu tenho um medicamento ainda que ele é 1000 gramas, eu posso expressá-lo ele em miligramas, só que eu tenho que multiplicar ele por 1000. Então, se eu tenho 1000 gramas, eu vou falar que é 1000 vezes 1000, certo? Eu estou falando que ele tem 1 milhão de miligramas, certo? Ou 1 vezes 10 a sexta. Tudo bem até aí? Eu estou falando isso tudo para vocês porque quando eu vou pensar em conversão e dose anestésica, eu tenho que ter isso bem sedimentado na minha cabeça e eu tenho que ter bem sedimentado as unidades que cada anestésico, cada dose vai passar até chegar à minha referência, seja ele, no caso, miligramas, seja ele, no caso, gramas, seja ele, no caso, quilogramas. Tudo bem? Então, eu quero que vocês entendam e vocês guardem
isso aqui na cabeça, tá? Para que você consiga chegar no decigrama, no dequigrama, tá? No equigrama. Então, você precisa, sim, saber essas conversões de unidades. Por quê? Quando eu estou falando de um anestésico local, eu preciso saber da dose que eu posso utilizar no meu paciente, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso saber quando eu vejo um tubete anestésico, eu preciso saber dá licença um pouquinho, do volume ao qual eu estou conversando a respeito. Qual é o volume desse tubete anestésico? 1,8 ml. Tudo bem? Qual é a concentração do anestésico local? A concentração do anestésico local, neste caso da MEP-ADRI, é de 2%. Tudo bem? Qual é a concentração do vasoconstritor? 1 para 100 mil. Tudo bem? A ADFL, ela é boazinha. Ela me fala a dose que eu tenho em cada tubete. Mas vamos considerar que eu não sei isso. Eu vou até apagar aqui para vocês. Certo? Como eu chego no valor da minha dose por miligramas em cada tubete? Alguém sabe me dizer isso? Alguém chegou a estudar a respeito? Alguém poderia se manifestar? Não? Eu preciso que vocês façam essa leitura. Eu preciso que vocês entendam isso. Não? Deixa eu... Pois não, eu acho, né? Não sei se vai estar errado. Naquela hora, quando o senhor disse que da porcentagem, no caso do anestésico local, ele está 2%. Então, quando a gente transfere, no caso, a porcentagem para o que seria no ml que está no tubete, pode dizer que ele tem 0,2 ml, e aí faria a regra de 3? Eu não sei. 0,2 ml? Na verdade, você está falando uma medida de volume e eu estou pedindo a concentração, certo? O volume é da solução. Eu quero a concentração do anestésico local. São situações diferentes. Deixa eu tentar ser um pouquinho mais prático com vocês. Eu sei que vocês foram anotando alguns aí e eu gostaria que vocês me respondessem da mepivacaína qual é a dose por miligrama por quilograma. Alguém sabe me dizer? 4,4. Obrigado. 4,4 miligramas por quilograma. Tá? Quem me respondeu 4,4? Por favor. Foi eu, Marcela. Marcela, legal. Marcela, eu não vou ser discreto com você, que você é uma dama, eu vou perguntar para qualquer barbudo que tem na turma qual é o peso desse barbudo, tá? Geralmente é o Denilson ou o Vinícius que falam aqui comigo. Fala, Denilson, você que estava com o fundo da tela muito bonito aí, espacial, me diga, qual é o seu peso? Eu peso 55, 56. Não entendi. 56. 65, é isso? 56. 56? Você tá magro, hein, cara? Tem um pouco mais aí, ó. 56, deixa eu até apagar aqui, peraí. 56. Vamos primeiro fazer um cálculo da dose que ele pode receber. Por favor, eu quero que vocês me ajudem, antes da gente saber quanto que tem cada tubete anestésico, tá? Alguém poderia multiplicar o peso do Denilson vezes a dose máxima recomendada por quilo, por favor? Alguém poderia fazer isso? Eu posso até abrir meu celular aqui também, que aí esse teu professor fugiu da matemática. Professor, fica 246,4. Alguém pode me responder?
246,4. 246,4. Gente, perfeito, obrigado. Gente, pro Denison, né, Denison? Falei errado, Denison. A dose máxima dele por quilograma é de 246,4, tá? Qual é a dose máxima recomendada da mepivacaína? 300 miligramas. A dose total? 300. Aí minha pergunta é o seguinte. Pelo peso corpóreo, o Denison ultrapassa a dose máxima recomendada? Não. Não. Então, uma coisa legal é que se eu utilizar a quantidade máxima total de mepivacaína no Denison, levando em consideração o peso dele, eu não ultrapasso a dose máxima recomendada, certo? Tudo bem? Agora, eu quero que vocês entendam quanto de dose em miligramas tem em cada tubete. Alguém sabe me falar? Quanto que tem de anestésico local nesse tubo aqui? Qual é a dose que eu tenho? Se eu fizer um tubo inteiro, qual a dose que o Denison vai receber? Alguém saberia? 36 miligramas? 36, porque aqui está escrito. Perfeito. Ele tem 36 miligramas nesse tubete. Mas como eu chego nessa conta? Para eu chegar nessa conta, eu preciso saber a concentração do anestésico local nesse tubete, que no caso é 2%. E qual é o volume? Deixa eu ver como é que a letra está falhando aqui, gente. Qual é o volume que eu tenho no tubete? Alguém sabe o volume do tubete dessa solução? A gente já comentou. 1,8 e menos. 1,8. Perfeito. 1,8 ml. Então, vamos fazer uma conta aqui. Basicamente, é a regra de 3, tá? Gente, quando eu falo que eu tenho 2% de alguma coisa, estou falando que vamos pensar aqui, vamos pensar numa pizza, tá? Uma pizza bem feia, na verdade, mas vocês vão conseguir entender. Eu estou falando que se eu dividir ela, 2% aqui, ó, tá? 2% vai ser de anestésico local e 98% é o veículo ou outro princípio ativo da solução. Tudo bem? Isso é claro para vocês? O que eu preciso saber é qual é o volume total do tubete, que eu já sei. Então, isso aqui é basicamente regra de 3, tá? 2% equivale a quantos miligramas? Eu tenho que fazer essa modificação, tá? Para eu saber, então, em ml, quantos ml eu tenho aqui de anestésico local, eu vou multiplicar o volume que eu tenho vezes a concentração, tá? Eu vou até botar entre parênteses aqui. Volume e concentração. Eu multiplicando essas duas situações aqui, eu chego em que valor? 0,036. 0,036. Deixa eu até apagar aqui. Vamos seguir essa situação. Oh, perdão. Manter. Vamos seguir essa situação que você me comentou aí. 0,0. Momento. E não vou conseguir apagar. 0. Deixa eu fazer uma tela em grande. 2% vezes 1,8 ml. Dá 3,6, né? Eu não sei do que eu fiz aqui para dar 0,036. Não, mas você fez certo. Você fez certo. É que você multiplicou. Não está errado. Não está errado. 3,6.
Só que eu estou falando de unidades diferentes, tá? Eu estou falando de concentração, tá? Que é a porcentagem, e aqui eu estou falando de volume, certo? São duas situações diferentes. Eu multiplicando isso aqui, dá 3,6. Só que eu preciso alinhar as medidas, certo? Eu quero saber em miligramas. E aqui está em gramas, tá? 2%, vamos pensar assim, 2% de 100 gramas equivale a 2 gramas. Eu preciso passar grama para miligramas. E quando eu passo, eu vou ter esse valor de 36 igual a 3,6 igual a 36 miligramas, tá? Que é o que o tubete aqui me informou. Concorda comigo? Certo? Então, o que eu tenho em cada tubete são 36 miligramas. Tá? Como no Brasil, aí eu vou jogar para vocês um macete. Como no Brasil, todos os tubetes, eu vou colocar, no Brasil, todos os tubetes têm 1,8 ml. O mais fácil é você multiplicar a concentração vezes o volume, que vai dar sempre um número com vírgula, no caso 3,6, e você andar essa vírgula, andar essa vírgula para o outro lado. Aqui. E você andar essa vírgula para a direita, certo? Que daria 3,36 miligramas. E colocar, em vez de gramas aqui, 1 miligrama. Isso aqui é um macete para vocês, tá? E sabendo disso, se eu sei que tem 36 miligramas a cada tubete, de um anestésico local a 2%, eu estou falando, aí eu vou botar lá na dose do Denison, tá? Qual é a dose máxima por quilograma do Denison? Me diga lá, que eu, para não apagar o que eu escrevi aqui. 246 e quê? 0,4. 246,4, certo? Quantos tubetes eu posso utilizar nele? Qual é a quantidade máxima de medicamento, de tubete? Porque o volume que eu vou utilizar no meu paciente, infelizmente eu não consigo falar 1 ml, 2 ml, não vem marcado no tubete. Eu quero saber quantos tubos eu posso utilizar de uma forma segura, sem promover uma toxicidade, sem ser tóxico. Eu vou multiplicar a dose máxima recomendada, eu vou dividir a dose máxima recomendada pela quantidade que tem em cada tubete, que é 36. Qual a dose máxima do Denison? 246,4 dividido por 36. Por favor, quem está com a calculadora aí? Fica 6,8. Aí, no caso, como não pode usar o ml separado, seriam só 6 tubetes. 6,8 tubetes, exato. Tá? Vamos, já chegou onde eu queria. Opa, não. 6,8. Gente, é o seguinte, eu posso utilizar 6 unidades e mais oitava parte de uma outra tubete no Denison. Porém, quando eu fraciono, eu não consigo fazer o controle. Então, sempre que você ter como base 6,8, 6,3, você sempre tende a menor parte, tá? No caso, 6 tubetes. Tá? E não 7. Professor, tá, eu estou fazendo um procedimento no Denison e ele sentiu dor, ele está sentindo dor, e você está me falando que o máximo dele é 6 tubetes. Eu já dei os 6 tubetes. Eu posso dar mais um tubete depois de meia hora? A resposta é depende. Isso aqui é muito teórico, tá, gente? Cada paciente vai variar conforme a sua especificidade, certo? Além disso,
eu quero que vocês entendam o seguinte, que uma vez que foi administrado o medicamento para o teu paciente, ele vai fazer o metabolismo desse anestésico local. Esse anestésico local não vai ficar ali ad eterno. Tá? Se vocês lembrarem, ele tem o tempo de latência, tempo que ele precisa para fazer efeito na região, e o tempo médio de metabolismo, da vida média plasmática desse medicamento. Então, ele não vai ficar ad eterno ali. Tá? Então, eu quero que vocês ponderem essa situação. Apesar de ser uma questão de uma ciência exata, a gente está falando da parte da saúde. Então, cada paciente responde de uma forma. Vamos pensar assim, o Denison nunca tomou nenhuma cerveja, nunca usou nenhum medicamento, então o fígado dele basicamente trabalha para metabolizar os alimentos, tá? Já, vamos pensar, o Vinícius é um cara que toma cervejinha todo fim de semana. Provavelmente, o fígado do Vinícius tem muito mais potência para metabolizar o medicamento, o anestésico local, do que o Denison. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês levem em consideração. A ponto de que, se o Vinícius for uma pessoa que toma cerveja a ponto de judiar do fígado e ter alguma hepatopatia, ele não vai ter a possibilidade de metabolizar tão rápido o anestésico quanto o Denison, que está com o fígado normal. Então, às vezes, a dose máxima do Vinícius seja menor que a do Denison, levando isso em consideração. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Tudo bem? Deixa eu passar um pouquinho aqui. Então, tá. Isso aqui eu já comentei com vocês durante toda a aula para a escolha do anestésico. Eu acho que não vale a pena a gente bater em cima, não. Tá? Vou pular para a gente chegar especificamente na farmacologia dos vasos constritores, para a gente não estender mais a aula do que eu planejei com vocês, tá? De um modo geral, gente, os anestésicos locais, eles sempre vêm acompanhados de um vasoconstritor. Tá? O vasoconstritor, ele tem duas finalidades básicas, que é manter o anestésico local na região e, consequentemente, maior tempo de efetividade do anestésico local e menor absorção do anestésico local, consequentemente, tempo de trabalho e menor possibilidade de toxicidade. Isso é a função básica de um anestésico local com vasoconstritor. Quando eu estou pensando só na cirurgia, quando eu estou olhando só para o meu umbigo, como eu disse a vocês, a finalidade do anestésico local nessa situação também é para fazer uma vasoconstrição e não ter sangramento na região. Uma vez que eu reduzo o sangramento daquela região, eu trabalho mais facilmente. Eu tenho visualização de campo. Isso aí já é uma questão de cirurgia. Tudo bem? Frente ao que eu te falei, eu só vou corroborar com esse slide. Então, se eu tenho um vasoconstritor, eu tenho uma redução do fluxo sanguíneo local e melhor visualização. O anestésico local, o vasoconstritor, ele tem um retardamento dessa absorção do anestésico e, consequentemente, eu tenho menores concentrações de anestésico local sistemicamente circulando e menor a possibilidade de toxicidade. Menores níveis de anestésicos, menor toxicidade, como eu disse a vocês, e se ele é absorvido com uma velocidade reduzida, eu tenho uma permanência desse anestésico local na região. Consequentemente, maior o tempo de trabalho. Tudo bem? Esse slide resume tudo que eu comentei com vocês. O anestésico local, ele tem concentrações diferentes, como eu comentei com vocês, e eles têm também níveis de concentração sanguíneos, tá? E esses níveis de concentração sanguíneos estão relacionados diretamente com a absorção deles no sistema. Agora, para um pouquinho e dá uma olhada nessa tabela. É óbvio, gente, se eu tenho um anestésico local sem vasoconstritor, ele vai ter uma concentração maior
sistemicamente, quanto comparado com anestésico com o vasoconstritor. Foi claro isso para vocês? O que eu estou falando para vocês é o seguinte, que se eu utilizo um anestésico local com vasoconstritor, menor é a absorção sistêmica dele, tá? Ele atua mais localmente e, consequentemente, essa possibilidade de toxicidade, e isso é importante levar em consideração também, tá? Ela é reduzida, tá bom? Eu posso classificar os anestésicos locais, os vasoconstritores, quanto ao radical desse vasoconstritor. De um modo geral, eu tenho as catecolaminas e as aminas não catecolaminas. Eu tenho as aminas simpatomiméticas e as não simpatomiméticas. Quer dizer o seguinte, que eu posso ter mais comumente a adrenalina e noradrenalina, quando comparadas com as não catecolaminas, tá? Até na forma de odontologia, você vai encontrar adrenalina e noradrenalina como vasoconstritor e fenilefrina, tá? Basicamente, são esses dois vasoconstritores que você vai encontrar na odontologia. Professor, eu tenho esses dois tipos de vasoconstritor, o catecolaminas e as não catecolaminas. Por que eu tenho essas duas situações? Primeiro, se vocês lembrarem lá da fisiologia, vocês vão lembrar que adrenalina e noradrenalina estão diretamente relacionadas com a função cardiovascular. Concordam comigo? Cada uma com sua efetividade específica em cada receptor específico, tá? Se eu tenho um paciente que ele é descompensado cardiologicamente falando e ele precisa fazer o procedimento cirúrgico odontológico, ou seja, o procedimento odontológico de um modo geral, o uso de catecolaminas acaba sendo contraindicado. Por quê? Eu posso ter reações sistêmicas de uma anestesia intravascular involuntária. Então, eu preciso ter opções para que eu evite fazer qualquer tipo de lesão ao meu paciente. Tudo bem? A ação dos vasoconstritores, ela pode ser tanto direta quanto indireta e pode estar associada numa ação mista, tá? Eu vou te dar um exemplo de ação direta. Adrenalina e noradrenalina fazem ação direta na microvascularização da mucosa ou na vascularização da face de um modo geral. Como ele é vasoconstritor, ele vai reduzir o lume vascular, tá? Então, deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês e queria que vocês considerassem muito, tivessem muita consideração com o seu professor e entendesse que isso aqui é um vaso, seja ele artéria ou veia, tá? Quando eu faço uma secção transversal desse vaso, eu vou visualizar o vaso com o seu endotélio, certo? Aonde eu tenho a luz do vaso. Quando eu falo luz do vaso, todo mundo me entende? Certo? A luz do vaso é o espaço útil que ele tem, tá? Uma vez que eu estou trabalhando com o vasoconstritor, esse vasoconstritor, seja ele catecolaminas ou não catecolaminas, vamos pensar nas catecolaminas, tá? Vamos falar da adrenalina e da noradrenalina, tá? Ele vai atuar, essas duas substâncias vão atuar especificamente de forma direta no vaso, tá? Na forma direta, como eu disse a vocês. E uma vez que ele atua na forma direta, ele faz uma constrição, por isso do nome vasoconstritor. Ele faz uma constrição do vaso, aonde ele reduz a luz do vaso. Ele não reduz o vaso, ele reduz a luz do vaso. Tá? Eu tenho a luz A e tenho a luz B. Tá?
Quando eu tenho vasoconstritor atuando, o A acaba sendo menor do que o B. E essa camada aqui, ó, que eu vou chamar de C, ela fica mais espessa e ela não tem absorção, ou melhor, ela tem absorção, mas uma absorção reduzida, tá? Porque, se vocês lembrarem, eu tenho uma permeabilidade vascular, tá? Lembra? As células de defesa, elas saem dos vasos, né? Eu tenho essa permeabilidade, elas entram também, essas células. Eu tenho a entrada de bactérias também nesses vasos. Então, eu tenho um trânsito, tá? Entre este vaso. E uma vez que eu faço uma vasoconstrição, essas células que estavam mais espaçadas, vamos botar assim, essas células se turvam e se aproximam, fazendo com que essa passagem fique mais dificultada. Consequentemente, a absorção do anestésico local é diminuída. Uma vez que ela é diminuída, ele tem mais tempo de trabalho. É isso que eu quero que vocês entendam. Tudo bem até aí? Maravilha. Então, eu tenho os anestésicos locais que fazem ação direta, que é o exemplo que eu disse a vocês. Eu tenho as ações indiretas, que aí eles vão trabalhar tanto em sistema vasovagal, tá? Vasovagal, quanto outras formas, tá? Como é o caso da tiramina, a anfetamina, a metanfetamina, a hidroxianfetamina, tá? Todas elas têm ação indireta. Então, por exemplo, se você usa uma anfetamina, tá? A pessoa que gosta de emagrecer da forma mais radical aí, toma uma anfetamina, ela faz a redução do apetite, mas também tem efeitos colaterais. Um efeito colateral é o vasoconstrição, tá? Essa vasoconstrição, ela acontece em todo o corpo, todo o sistema, tá? Por isso que quem toma anfetamina, quem toma anfetamina pode ter doença cardiovascular, porque ela reduz, faz uma vasoconstrição dos vasos que irrigam o coração e tem um infarto. Tudo bem? E eu tenho os medicamentos de ação mista, tá? Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Quem aqui, por gentileza, se manifeste aí. Quem aqui tem sinusite ou rinite? Eu. Eu também. Natasha, Rafaela, olha só. Provavelmente vocês já usaram algum medicamento para desobstruir o nariz, não foi? Tá? Esse medicamento provavelmente é pecado usar ele, vocês sabem disso, o Torrino fala isso muito, mas tem um medicamento de nome comercial chamado Afrin. Provavelmente vocês utilizaram ele. Tá? Ele é a base de efedrina ou miméticos da efedrina. Tá? Olha só, o João falando que está até atacado. Fala com as meninas que elas já te contrabandiam um medicamento desse aqui para você. Tá? Esse medicamento, ele faz uma vasoconstrição, mas ele faz uma vasoconstrição local, uma ação mista, tá? Tanto local quanto indireta. Então, quer dizer, às vezes você espirra o afim, dá aquela liberada, você respira bem. Perdão. Perdão. Mas o teu coração dá aquela acelerada também, tá? Por quê? Faz uma vasoconstrição. Se tem uma vasoconstrição sistêmica, o seu corpo precisa contrair, o seu coração precisa contrair mais para levar sangue para a sua demanda. Então, eu tenho esses dois lados, tá? Por isso que a odontologia é muito difícil a gente utilizar vasoconstritor de ação indireta ou de ação mista, tá? Geralmente ação direta, tá? Tanto que a adrenalina, a noradrenalina e a fenilefrina, que eu disse a vocês que são os medicamentos, esses dois primeiros, as catecolaminas, e esse último aqui, não catecolamina, eles têm ação direta e a gente usa eles exclusivamente para evitar efeitos colaterais sistêmicos, tá bom?
Mas, professor, eu já tomei uma anestesia e quando eu tomei a anestesia, meu coração acelerou. Tá? Por que isso ocorre? Porque provavelmente foi depositado solução anestésica próximo do vaso. E mesmo passando o vaso constritor, se essa solução anestésica caiu na corrente sanguínea, você vai ter aí sim efeitos colaterais dessa solução. No caso, efeito colateral da adrenalina, se for utilizado esse vasoconstritor, vai aumentar a sua frequência cardíaca. E pode ser ação também do próprio sal anestésico. Se vocês lembrarem, o sal anestésico, ele é vasodilatador. Se caiu na corrente sanguínea, vai dilatar seu vaso de um modo geral, sistêmico. Qual é o efeito compensatório do coração para uma vasodilatação? Aumentar a frequência cardíaca para manter o seu débito de sangue. Tá? Então, são efeitos colaterais que a gente evita ter, a gente não quer ter. Tudo bem até aí? Foi claro? Agora, uma coisa muito importante. Lembra que eu falei para vocês as concentrações e as diluições? Eu quero chamar a atenção, deixa eu até mudar aqui. Perdão, a cor da minha caneta, para que a gente possa conversar, tá? Espera aí. Gente, é o seguinte, quando eu estou falando em vasoconstritor, eu mudei a cor e não ficou. Quando eu estou falando em vasoconstritor, gente, eu estou falando em uma substância que ela vai estar diluída na solução anestésica, tá? Então, ela é uma diluição na solução anestésica, tá? Quanto mais diluído, menor a efetividade. Repito, quanto mais diluído, menor a efetividade. Vou lhe dar um exemplo claro. Você que vai na balada e compra uma dose de vodka e uma latinha de Red Bull, certo? Bota na tua cabeça, vocês que estão com vontade de ir para a balada, ou você que vai na balada clandestina fim de semana, você vai comprar uma dose de vodka, certo? E um Red Bull. Aí você vai colocar meia latinha de Red Bull na sua dose de vodka. Só que chega seu amigo e quer filar teu Red Bull. Chega, na verdade, 3 amigos e toma com você esse Red Bull. E a quantidade de Red Bull que você gostaria de colocar na sua vodka, ela fica diminuída. E a sua vodka fica mais forte, fica mais difícil de tomar. Por quê? A diluição foi muito maior do que você esperava. Quer dizer o seguinte, a diluição que você ia fazer de uma vodka para uma lata, ficou, na verdade, minha caneta está falhando, gente. Ficou, na verdade, uma vodka para 1/4 de lata de Red Bull. Certo? A mesma coisa acontece aqui com a diluição dos vasoconstritores. Qual concentração é maior? 1/1000 ou 1/200.000? Eu gostaria que alguém me falasse isso. 1/1000. 1/1000. Todo mundo concorda com a Rafaela ou não? Você pode Sim. não concordar. Agora é a hora. Professor. Sim? Tá. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu tenho menor diluição, maior é a concentração desse princípio ativo e, consequentemente, maior é o efeito. Tá? Quando eu estou falando de adrenalina, por exemplo, que eu compro aí eu compro uma ampola que ele já vem na diluição de 1/1000, eu tenho um efeito vasoconstritor muito maior do que uma diluição de 1/200.000. É claro isso para vocês? Tá? E quando eu passo essa proporcionalidade de diluição para miligramas por ml, eu estou falando que 1/1000 quer dizer 1 miligrama por ml. Olha só. Aqui, miligrama por ml. O M aqui é minúsculo, tá, gente? Perdoe.
Eu estou falando de unidades semelhantes, miligramas e ml. É aquela conversão que eu disse para vocês, tá? Olha a concentração de miligramas por ml, de 1 para 1000, que é 1 miligrama em ml, enquanto que 1 para 200 mil é 0,05 miligramas por ml, ou 5 microgramas. Lembra que eu comentei com vocês? Tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Aí, vocês vão me falar, professor, mesmo assim, a adrenalina é utilizado para situações de emergência na medicina, quando tem uma parada cardiorrespiratória, tá? Em pacientes em UTI. Eu vou utilizar esse mesmo precificativo em odontologia? Eu posso? Você não pode quanto deve utilizar. Tanto que a sua dose ela é muito menor do que a dose utilizada na medicina intensiva. Tá? Então é seguro, gente, é muito seguro utilizar essa dose. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Professor, Tudo bem? Pois não. em pacientes que já têm históricos de alergia com alguns tipos de medicamento, essa abordagem muda? Porque, por exemplo, eu sou alérgica a alguns medicamentos, já tem na minha lista. Aí, por exemplo, a gente teria que mudar essa dosagem, ou, enfim, teria uma abordagem diferente? Ou depende do tipo de medicamento? Então, vamos lá. Natasha, para que eu consiga te responder o que você está me perguntando, vamos pensar mais prático. Me dá um exemplo mais prático aí, para te responder. Porque tudo que eu te falar no que você me contou agora, depende e ia parar por isso mesmo. Me dá um exemplo prático. O senhor quer saber os medicamentos que eu sou alérgica, por exemplo? Pode ser. Aí você faz a pergunta em cima dessa medicação, para eu ver se eu consigo te responder. É porque o senhor falou sobre um anestésico que ele simula, ele tem, na verdade, nem é um vasoconstritor, que ele tem ação parecida, eu não sei se eu entendi bem, que é tipo um diurético, algo do tipo. Aí eu sou O alérgica hormônio antidiurético. ao furosemida. E também sou alérgica à sulfa, eu já fiz um edema de glote com a sulfa. Aí eu queria saber se muda, entendeu? Eu não sei se eu me expressei bem. Não, sem problema. Então vamos lá. Você está perguntando sobre um vasoconstritor específico chamado feliprechina. Tá? Isso. A feliprechina ele é um sintético análogo, vou colocar aqui. É que eu tirei ele da aula. Sintético análogo quer dizer o seguinte, ele é feito em ambiente laboratorial, ele é um sintético análogo ao hormônio antidiurético. Hormônio antidiurético, tá? Bota isso na cabeça. O hormônio antidiurético, todo mundo tem? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Então, esse vasoconstritor tem histórico de reação alérgica. Você pode ter alergia a esse vasoconstritor? Se é uma substância nata, você? Não. Isso é improvável. Eu particularmente, nunca escutei ninguém ter alergia a felipressina. Vamos para outro vasoconstritor. Me fala outro vasoconstritor. A própria Pode ser adrenalina? Né? Adrenalina, tá? Qual é o sinônimo de adrenalina, professor? Epinefrina. Certo? A epinefrina, ela é nata do nosso corpo? Sim ou não? Adrenalina, ela é nata do nosso corpo ou não? Sim. Sim. Então, existe pessoa que não tem adrenalina? Não.
Existe pessoa que tem alergia à adrenalina? Também não. Então, na verdade, o vasoconstritor, eu estou jogando com o nosso corpo, com a nossa fisiologia, para que eu trabalhe só com a parte benéfica do vasoconstritor. Então, perceba que a reação alérgica, ela pode ser, aí sim, tá? A alergia, ela pode ser, aí sim, do conservante do vasoconstritor. Mas do princípio ativo vasoconstritor, não. Certo? Não sei se eu fui claro nisso que você me perguntou. Sim, Talvez sim, não sim. seja isso que você me perguntou. Tá? Não, Professor. entendi, sim. Foi isso? Tá. Professor, existe contraindicação para anestesia de anestésico local? Existe. E está relacionado com os tipos dos anestésicos. Aí vocês vão lembrar do lado esperiamida, certo? E existe também os componentes da solução, seja ele o conservante do anestésico, seja um conservante do anestésico local, seja o conservante do vasoconstritor, tá? Mas isso aqui são cenas do próximo capítulo para a aula de complicações. Tá? Que, se não me engano, acho que é o professor Gustavo que dá aula para vocês. Certo? Não sei se eu me fiz entender. Sim, Professor, Diga lá, Denison. Obrigado, Natasha. pegando o gancho da Natasha, que ela estava falando sobre a fenilefrina, eu fiquei aqui com essa dúvida se teria alguma diferença de indicação na utilização do vasoconstritor para lidocaína que tem, pode ser adrenalina ou fenilefrina em relação à concentração. Tipo, a adrenalina, a concentração dela vai ser menor, né? 1 para 50 mil, e da fenilefrina é 2.500. Eu acho que tem alguma coisa. Isso, exatamente. Vamos lá. Vamos falar de duas situações aqui. Vamos falar da fenilefrina e falar da adrenalina. A fenilefrina, ela é análogo sintético do hormônio antidiurético. E a adrenalina, ela é um análogo sintético é um sintético da própria adrenalina natural, fisiológica. O hormônio antidiurético, ele atua aonde? Nos rins. Concorda comigo? Tá? Tanto que uma fisiologia de bêbado, eu gosto muito da fisiologia de bêbado, vocês vão ver eu dar muito exemplo relacionado a isso. Quando você toma cerveja, o álcool, ele atua inibindo o hormônio antidiurético, não é isso? Por isso que você vai no banheiro várias vezes, tá? Esse é o princípio. A fenilefrina, por ser um análogo sintético do hormônio antidiurético, ele atua nos rins. A adrenalina, ela atua basicamente no coração e no sistema cardiovascular, tá? Sistema cardiovascular. Certo? Aí a minha pergunta é a seguinte: quando eu utilizo a adrenalina, quando eu utilizo a fenilefrina? Se eu tenho um paciente com histórico de infarto, qual é o órgão que vai estar abalado? Fala, Denison. Você está falando comigo aí, rapaz? O coração. Perfeito. Vou até fazer um coraçãozinho aqui, ó, uma flechinha para os apaixonados, porque hoje sextou, né? Vocês sabem que sexta-feira é dia da maldade, né? Então, se você tem um paciente com histórico de infarto, recente, aí durante 6 meses, tá? Recente, e quem teve infarto provavelmente foi no cardiologista, ele vai ter uma restrição e ele vai te informar isso, e geralmente o cardiologista, ele informa isso para você evitar usar anestésico local com o vasoconstritor, e ele chama atenção para a adrenalina, tá?
Então, qual é a opção para fazer um atendimento odontológico para esse paciente? A felipressina, o vasoconstritor felipressina, que ele só tem comercialmente disponível com prilocaína. Tá? Então, o teu anestésico de escolha nessas situações é prilocaína com felipressina. Ao passo que, se você tem alguma alteração renal, você não vai utilizar a prilocaína com felipressina, correto? Por quê? Ela é um análogo sintético do ADH. Só que você também não vai usar adrenalina, porque a adrenalina ela atua como vasoconstritor sistêmico. Tá? E o rim também tem função no controle da pressão, certo? Tanto que quem tem pressão alta toma um diurético, não é isso? Então, nessas situações, você vai utilizar um anestésico local sem vasoconstritor. É claro isso para vocês? Tá? Vocês vão aprender um pouco mais a respeito disso, fiquem tranquilos, é que essa situação é muito específica, tá? E vamos dar tempo ao tempo para que vocês consigam assimilar tudo que eu falei para vocês. Alguém tem mais alguma dúvida? Ninguém? Não, Fale agora ou cale-se para sempre. Respondi para você, Denison? respondeu sim, professor, entendi agora. Eu não tinha notado a parte da felipressina aqui como sendo utilizada na prilocaína, entendi. Então tá. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso, tá? Eu passei um pouquinho, na verdade, da hora que eu planejava com vocês, é porque, na verdade, a turma de vocês participa, isso é legal, isso é bom, não é ruim não, pelo contrário, eu gosto, porque rende, é gostoso, assim. Cobrei o professor Marcelo em relação ao plano de ensino, ele deve ter respondido ou vai mandar para vocês. Para a turma de segunda-feira da CBA, que eu dei a revisão de trigêmeo, eu vou mandar para vocês ainda aquela atividade. É uma atividade complementar, fiquem tranquilos, não é essencial, mas vou mandar porque eu prometi, eu acho que vale a pena para vocês, tá? Provavelmente eu pare aqui com a minha aula teórica para a turma toda, tá? Porque eu, se não me engano, no semestre só tenho 2 aulas com vocês. Quem vai dar as próximas aulas é o professor Valber, o professor Gustavo e o professor Marcelo e o professor Flávio, tá? Parem de mentir que eu estou vendo aqui, mentir pela internet é fácil, tá? Eu devo estar mais com o pessoal da segunda-feira, tá? E a gente se encontra às segundas-feiras, estou à disposição de vocês, qualquer coisa podem me mandar e-mail, não tem problema nenhum, eu respondo, tá? À medida do possível eu respondo com vocês. Estou para fazer uma aula especificamente de terapêutica, talvez a gente deva dar um trial, uma amostra grátis aí na Liga, tá? Então fiquem espertos na Liga de Cirurgia, ela está meio parada porque a gente parou todas as atividades nesse período de pandemia, mas ela deve voltar, tá bom? Obrigado e bom descanso, bom estudo para vocês. Diga lá, quem falou? O senhor, era só uma dúvida, o senhor vai liberar essa aula pelo Drive, o senhor vai enviar para o e-mail da turma? Essa aula, vocês não chegaram a ter acesso? O senhor liberou uma aula, eu acho que a última não. Essa aula gravada, ela apareceu no meu Drive e eu imaginei que, geralmente, quem loga pelo e-mail da UEA também fica disponível. Não ficou? Eu acredito que não, acho que ninguém chegou a olhar o seu Drive. Eu vou botar, então, no meu canal do YouTube, fica até mais fácil. Aí eu jogo lá para cima, jogo na nuvem e vocês acessam mais facilmente. Acho que é até melhor, né? Quem tem banda para celular de YouTube, aí fica até mais fácil. O que vocês me falam? Ou quer que manda para o e-mail da turma? Só que o e-mail da turma vai ficar bagunçado, é muito grande, né? Me posiciona aí. Eu acho que se o senhor enviasse o link do seu, que está no seu Drive, ficaria melhor pelo e-mail. Link do Drive? É porque compartilhar o link do Drive da UEA
compartilhar link do Drive da OEA, às vezes dá pau, eu já tive esses problemas assim. Eu vou botar no YouTube, que todo mundo tem acesso ao YouTube, não tem? Você não avisa a gente. Tá, eu boto no canal lá, tem algumas aulas, acho que tem até essa aula já gravada previamente, mas eu boto para vocês, fica tranquilo, tá bom? Pessoal, até logo, tá? Falo com vocês depois então, estou à disposição, tá bom? Tchau, Obrigada. tchau. Vou interromper a gravação aqui e vamos embora. Interrompendo.